Muito bem, pessoal. Nosso papo técnico de hoje é sobre sistemas operacionais. Um tema que é, vamos dizer assim, fundamentado, tá, há muitos anos na informática. Você não tem uma dúvida ou uma discordância quanto o que é um sistema operacional. Tá? Até porque o sistema operacional é um conjunto de programas, né? Aliás, sistema a gente pode colocar como o coletivo de programas, então um conjunto de softwares que tem como função fazer a intermediação e a conexão com o hardware, né, com a parte física do computador, interligando outros softwares de terceiros, arquivos, dados periféricos, né, administrar uma impressora, um teclado, um mouse, um fone de ouvido, um joystick, tá? E tantos outros periféricos como o pendrive, podem ser conectados ao computador, mas fundamentalmente para o usuário, né, para nós, seres humanos, é propiciar a interface entre esse sistema computacional, né, entre o computador, seus programas, o hardware, tudo, e nós, usuário. Fazer essa interface, essa ponte de conexão, tá, que nós temos com o sistema operacional. Então, claro, não estou dizendo sistema A, B ou C, tá? Vou falar a respeito dos sistemas operacionais, um pouquinho de cada um daqui a pouco. Mas todo sistema operacional se propõe a isso, tá? Permitir criar uma interface de comunicação entre o usuário e o computador, né? O que a gente chama de sistema computacional, onde envolve o hardware, os programas e assim por diante. É claro que, né, você tem vários tipos de sistemas operacionais, mas todos eles têm algo em comum que a gente chama do kernel, que é o famoso o núcleo do sistema operacional, o coração do sistema operacional, né? Onde tem as suas principais funções que permitem fazer as conexões específicas entre o hardware e devolver os retornos e permitir as conexões deste hardware com os nossos softwares e a nossa interação. Então, passa pelo famoso kernel, né, como do Windows, o famoso kernel 32, e assim por diante. Claro que não tem como nós utilizarmos hoje um hardware, basicamente. Falamos aí um computador, falamos aí um celular. Gente, até televisão, as Smart TV tem sistema operacional. Tá? A Samsung tem o Tizen, se eu não me engano, eu acho que a LG, o WebOS, quero mentir para vocês agora, se eu não me engano, é um sistema operacional. Simples, mas é um sistema operacional. Acabou aquela história da televisão que era tudo mecanicamente, né? Você ia lá, apertava o botão, girava lá a catraquinha para mudar canal e tinha lá o seletor de volume, brilho, contraste. Isso acabou faz muito tempo. Então hoje tudo é administrado todo esse hardware de uma TV é administrado através de um software. Tá? Software esse que é um conjunto de software na realidade, que é o famoso sistema operacional. Então nós temos um sistema operacional integrado não só no computador. E quando a gente fala em sistema operacional, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o computador. Tá? Na realidade, o que mais vem à cabeça da maioria das pessoas é a associação entre o sistema operacional e a Microsoft, ou seja, o famoso Windows. Por quê? Porque ele, querendo ou não, para quem acha ruim ou por quem acha bom, ele domina aí em torno de 70% a 80% do mercado mundial de computadores. Tá? E veja bem, quando eu falo computador, estou falando computador, desktop, né, o notebook, ultrabook, tá? Até muitos tablets assim por diante, onde ele predomina, tá? Pela sua própria estrutura, pela própria base que a Microsoft tem, por toda a história que a Microsoft desenvolveu, porque o Windows não caiu de paraquedas, a gente tem que entender, às vezes o pessoal critica, mas ele também não veio de paraquedas, ele vem lá de trás, lá com o saudoso MS-DOS, lá de 1981, tá? Foi desenvolvido para acompanhar a venda do primeiro IBM PC, o primeiro computador que a IBM lançou, tá? Agosto de 81, se não me falha a memória. Então ele vem sendo desenvolvido lá. Claro que tem muitos concorrentes, já tiveram outros concorrentes, já morreram. Existem concorrentes hoje que tentam aí, estão no mercado lutando, mas assim, a verdade, né, nua e crua é que, pro bem ou pro mal, o Windows domina o mercado. Tá? Então nós temos aí uma grande variedade de versões do Windows, né, culminando hoje na versão do Windows 11, tá? Isso com várias buildings, né, 22,
H1, 22H2, agora vai ser 22H3, sem contar as correções e atualizações. Não vou entrar no mérito do que é bom, o que é ruim, não. A gente está aqui para focar, para falar sobre o sistema operacional e essa importância. E é fundamental. Tá? Se você usa Windows, se você usa Linux, se você usa macOS, por exemplo, estou falando em sistemas computacionais, tá? Você precisa desse conjunto de programas. Porque o sistema operacional não é mais nada que um conjunto de programas. Tá? O Word, por exemplo, é um programa que é um editor de texto. O Excel é um programa que é uma planilha eletrônica. Tá? O GTA V é um jogo de computador de mundo aberto. Mas são tudo softwares individuais. Quando a gente fala do Windows, do Linux, do macOS, você tem um conjunto de programas que atuam sobre a coordenação de um único núcleo, um único kernel, tá? Específico a ele. Então, vamos supor, você tem lá no Windows, vamos supor, exemplificar o Windows, né? Claro que essa exemplificação que eu estou falando vai servir para os outros. Mas você tem lá um editor de texto, simples, mas tem lá dentro, né? Você tem lá, vamos botar aí o bloco de notas, o WordPad, você tem uma calculadora, você tem um relógio, você tem um programinha que dá o tempo, você tem lá um explorador de arquivos, você tem lá um navegador, um browser de internet. Quer dizer, cada um desses elementos que eu estou falando é um programa, é um software. Coloca todos juntos e você tem um sistema. Tá? Aqui, claro, não é só colocar um monte de programa junto que você tem um sistema. Ele também tem que permitir com que a máquina seja inicializada, seja operada, né, entre aspas, pelo operador, pelo usuário, tendo uma interface de comunicação entre nós, humanos, e a máquina. Então, isso são características essenciais que um sistema operacional tem, tá? Que é fundamental a utilização dele. Agora, claro, quem é o melhor, quem é o pior? Cara, falar quem é melhor de Windows, quem é melhor de Linux, quem é melhor de macOS é muito complicado. Primeiro que o macOS, por exemplo, ele já está num segmento específico da Apple. Então, não é impossível instalar um macOS num computador normal, que não seja um computador da Apple. Não é possível, mas tem que fazer um monte de manobra, tá? E nem sempre fica a contente. Então, de certa maneira, vamos colocar, entre aspas, uma gambiarra, tá? Mas é possível. O cara quiser fazer alguns testes experimentais e por diante. Mas você não pode exigir 100% daquele sistema operacional, também não pode culpar a Apple, né, por falhas que acontecem, porque ele não foi desenvolvido para um hardware de um PC normal, de um computador normal, que não seja com as homologações determinadas pela Apple. Né? Então ele já sai um pouco desse segmento. Aí tu tens o Linux. Bom, o Linux ele entra no mercado aberto, como o Windows entra no mercado aberto, onde é o mercado de PCs, notebooks e assim por diante, que é o grosso realmente do mercado. Então eles são os dois realmente que brigam. Tá? Não estou falando do Android especificamente, porque o Android é gigante, tá? É gigante, é muito maior do que o Linux, apesar que se a gente for olhar a história do Android, né, lá no final do DNA dele é Linux, tá? Mas não vamos entrar no mérito. Só que o Android, o foco do Android é que nem a Apple, tá? O macOS, o foco é equipamentos Apple. O Android, o foco é smartphones, basicamente. Dá para instalar Android no computador? Dá. É possível? É. Tem que fazer algumas manobrinhas? Tem que. Fica legal? Entende? O Android é um sistema operacional maravilhoso, excelente para celulares, para os smartphones, né? Mas o computador ele deixa a desejar. Tá? O Windows é considerado o sistema mais completo para o computador? É, pelo leque. Claro que eu não estou aqui defendendo fanboys de base nenhuma, nem de Windows nem de Linux, vamos ser realistas. Tá? Mercadologicamente falando, você tem aí agora, recentemente, até no nossas redes sociais a gente postou que o Linux, pela primeira vez em 30 anos, desde que ele foi lançado, ele alcançou 3% do mercado de computadores mundial. O Windows fica de 70% a 80% porque ele já teve mais de 80%, tá? Já teve próximo a 90%. Então, a diferença é abismal ainda entre eles. Mas é claro, tá? Ele vem crescendo, obviamente. Só que existem algumas pedras no meio do caminho, né? Alguns problemas da própria comunidade de usuários mundial, não estou falando de comunidade de fanboy de A ou de B, tá? Que dificulta um pouco. As próprias indústrias, né? As empresas de desenvolvimento têm caminhado bastante nos últimos anos, realmente incentivando, como a NVIDIA lançando drivers para suas placas de vídeo para Linux, AMD também, assim por diante, mas ainda o mercado de softwares em geral,
aplicativos, utilitários e games, ele é muito fraco para o Linux em relação ao Windows. Vejam bem, em comparação, a Windows é uma luta de Davi e Golias, entendeu? Então, o Windows tem uma base enorme e tem uma sucessão, porque o que acaba acontecendo? Isso vai passando, entre aspas, né, de pai para filho. Um vai ensinando para o outro, e gerações atrás de gerações vão se modernizando e vão se adaptando ao novo sistema de operação Windows. Mas aí você tem, eu já tive aqui, por exemplo, aqui na empresa, o avô do meu aluno usando o XP, tá? O pai do meu aluno usando 7 e o meu aluno usando 10, tá entendendo? Mas todo mundo usando Windows, vai passando de geração em geração. Então isso é uma base muito difícil de você mexer. Linux é um sistema operacional excelente. O pessoal fala, etc e tal. O Linux não pega vírus. Não, ele pega vírus também, assim como o Windows pega vírus. Mas assim, vamos analisar da seguinte maneira. Se nós olharmos o cara que faz um vírus, por exemplo, ele quer causar impacto, ele quer causar destruição, ele quer causar estrago, ele quer fazer seu nome na comunidade. Né? Vamos colocar aí hacker e cracker, vamos colocar dessa maneira. Tá? Onde é que ele vai fazer isso? Tá? Fazer um vírus que ataca computadores que usam Linux, que usa 3% hoje no mundo, ou um vírus que ataca computadores que usam Windows, que utiliza de 70% a 80% do mundo. É claro que o estrago vai ser maior com o Windows, é claro que o Windows é mais visado. Tá? Isso não tem nada a ver entre A ou B. Tá? Todas as duas empresas, tá? Todos os dois segmentos, todos os dois sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux, procuram o tempo inteiro trabalhar para deixar seus sistemas operacionais mais seguros, tá? Para o usuário, para oferecer uma melhor experiência para o usuário. Isso é normal. Agora, é claro que, como eu digo, o leque mercadológico, a balança pesa mais a favor do Windows, né, do que do Linux. Mas o Linux tem soluções melhores que do Windows em determinados. Tem programas que muitas vezes são melhores e vice-versa. Tá? Assim como nós temos celulares que não são os iPhone da vida, tá? Que custam muito menos que um iPhone, que tem recursos, tá? Tanto de hardware como de software, que superam alguns recursos de um iPhone, custando muito menos. Tá? Não vou entrar em detalhes específicos aqui, entrar em pormenores, mas a gente sabe que existe esse tipo de situação. Tá? Então, a guerra de sistemas operacionais é uma coisa muito. Tem aqueles que amam o Windows, aqueles que odeiam o Windows, aqueles que amam o Linux, aqueles que odeiam o Windows. Tá? Então, esse pessoal é um pouco mais complicado, porque o grande problema é você analisar de uma forma mais fria, mais objetiva. É a mesma coisa quando eu fiz um vídeo sobre quem é melhor, Intel ou AMD. Cara, tem fanboy Intel, tem fanboy AMD, tá? Mas você tem que analisar o momento. Tá? Então, no momento eu falei, eu vi uns meses atrás, que é Intel. Continua ainda assim. Se for me perguntar, eu vou continuar dizendo que é Intel. Tá? De repente, ano que vem, pode ser que passe a ser a AMD. A plataforma M5 se torna mais interessante. Hoje, quem é o sistema operacional melhor? Se você quer um sistema operacional que tem uma abrangência maior, que te dê mais acesso a programas, dê mais acesso a jogos, que tenha maior suporte e maior consideração, tá, dos fabricantes de software e hardware, é o Windows. Não podemos dizer, não, eu vou apoiar o Linux. Não é nada contra o Linux. É uma questão estatística, é você visualizar a realidade do momento. Então, a realidade do momento, aí é uma realidade que já está há anos assim, e não se vê essa realidade mudando nos próximos anos, até porque a Microsoft já está preparando, né, o Windows, o próximo Windows, que teoricamente vai ser o Windows 12, que deve ser um Windows baseado em inteligência artificial, com alguma IA, baseado no ChatGPT, já que a Microsoft vendeu o ChatGPT. Acredito que o Linux já deve estar se movimentando, já deve estar se posicionando quanto a isso, não com o mesmo estardalhaço que a Microsoft, porque os recursos da comunidade Linux são muito inferiores também, temos que dizer isso. Por isso que eu digo que é uma luta de Davi e Golias, do que uma empresa privada como a Microsoft, lembrando que o Linux é um sistema operacional de código aberto, né, o open source, onde qualquer um pode mexer nele, alterar, que tenha conhecimento, fazer suas adaptações, por isso que tem tantas distros, né, que são chamadas as distribuições. Tens aí Phoenix, Ubuntu, tens aí Debian, tens Fedora, tá? Red Hat e assim por diante. E dezenas disso, umas melhores, outras piores, assim por diante, enquanto que o Windows é o Windows. O código não é aberto, quem controla é a Microsoft. Né? Então existe um monopólio maior sobre isso. Tá? Como eu digo, tem vantagens e desvantagens em ambos os sistemas operacionais, mas o parque oferecido hoje é maior intensidade, com um maior suporte ao Windows. Pode mudar no futuro? Pode, claro que pode
mudando o futuro, não tenho dúvida disso. O que a gente tem que entender é que todo computador, tá, precisa de um sistema operacional. Você opta pelo sistema operacional que melhor lhe agrade, que melhor atenda a sua necessidade. Por exemplo, nós temos agora muitos programadores indo para Linux, porque algumas distribuições de Linux com ferramentas específicas para desenvolvimento. Eu já tive clientes meus aqui que a máquina, eu tive que formatar o computador e ativar o no boot, ou seja, colocar os dois sistemas operacionais. Manter o Windows, que já estava na máquina, e acrescentar o Linux. Tá? Ou zerar a máquina, limpar a máquina do zero e colocar o Windows e Linux. O mundo, o dia a dia dele, digamos assim, para jogar, assim por diante, ele usa o Windows. Mas para ele trabalhar ou para ele estudar, ele usa o Linux, porque estuda com programação. Tá? Então isso está também se difundindo, então por isso que tem suas correlações em cima disso. Tá? Lembrando que nós tivemos aí o saudoso MS-DOS, como eu já falei, que é o sistema operacional de linha de comando, o OS2 da IBM, muito, na minha opinião, tinha recursos muito superiores ao MS-DOS na época, mas não conseguiu ganhar o espaço necessário. Eu acho que ele foi descontinuado, se não me engano, em 2006, o OS2 da IBM. Tá? Um sistema operacional excelente, muito à frente do seu tempo, tá? Mas que não teve o devido reconhecimento da comunidade internacional de usuários. Tá? Então, quer dizer, você tem, aí que eu falei, o Tizen, sistema operacional de televisões da Samsung, o WebOS, se eu não me engano é da LG, tá? Aí tem os Android nos celulares, que basicamente domina hoje. Eu acho que até o Android é o sistema operacional que ultrapassa o Windows na proporção estatística de equipamentos. Claro que o Windows está em computadores, notebooks e o Android celular, mas proporcionalmente, como a quantidade de celulares é enorme, tá? Eu acredito que já deve ter ultrapassado, a quantidade de celulares já ultrapassou a quantidade de computadores e notebooks juntos. Então, o Android acaba se tornando o sistema operacional mais usado no mundo, é possível. Tá? Essa informação muda de tempos em tempos, mas existe essa possibilidade. Mas você precisa de um sistema operacional. Ou seja, você precisa daquele conjunto de programas que faz a comunicação, a ponte entre o teu computador, entre o hardware do teu computador, entre o teu SSD, entre o teu HD, entre a tua tela, entre o teu teclado, entre o teu mouse, entre o teu fone, tá? Entre a tua impressora, entre o teu joystick, e permita você interagir com isso. Tá? Consiga gravar teus arquivos, botar no pendrive, salvar para o pendrive, carregar no pendrive, tá? Instalar, fazer o jogo funcionar, ajustar os seus drivers e assim por diante. E tudo isso um sistema operacional permite. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas, vamos nomear ele como sendo um sistema, né? Só a palavra sistema, extremamente complexo de ser desenvolvido. Tá? As pessoas que criticam os sistemas operacionais, o Linux é uma porcaria, o Windows o chão, apelido de Windows, etc. Eu acho que eles têm um pouco de falta da noção da magnitude que é fazer um sistema operacional funcionar para tantos hardwares diferentes. Se você pegar o sistema operacional da Apple, não estou dizendo que é mais fácil, estou dizendo que ele é mais simplificado porque ele vai rodar em equipamentos homologados pela Apple com regras específicas da Apple. É um mercado mais, é para esse caminho. Se você pegar um sistema operacional tipo Windows e Linux, cara, ele é feito para rodar em computadores fabricados não somente por uma empresa como a Apple, com seus parceiros comerciais determinados. Ele tem que rodar em computadores que são montados com placas-mães desenvolvidas em Taiwan, com processadores desenvolvidos nos Estados Unidos, com memórias feitas na China, com HDs fabricados na Inglaterra, tá entendendo? Com placas de vídeo feitas na Índia. Estou dando exemplificações, tá? Estou fundamentando. Não, a Índia não fabrica nada, não. Só para você lutar. O mundo inteiro fabrica peças e componentes que depois você vai comprar a placa-mãe do fulano, o processador do ciclano, a placa de vídeo do tal, a memória do tal, o SSD do tal, e você vai juntar tudo isso. Ele tem que administrar tudo isso. Os sistemas operacionais como o Windows e Linux tem que fazer isso. É extremamente complexo isso. São milhares e milhares e milhares de linhas de programação, tá? Para que isso funcione. Então é normal as falhas, os bugs acontecerem, tá? Tanto no Windows, que é o mais comum, como no Linux. Tá? Então se pode acusar a Microsoft disso, pode acusar a comunidade Linux daquilo, etc e tal, mas é que a verdade é que é um esforço gigantesco para manter isso tudo funcionando e atualizando. Não adianta tu fazer um negócio que funciona, tá? Funcionou legal para geração de computadores 10 anos atrás, beleza, 10 anos depois, hoje aquele sistema operacional lá não suporta mais ou não dá mais a demanda, não consegue mais atender
as novas exigências de hardware, as novas especificações. Então, aquele sistema de 10 anos atrás ele tem que ir evoluindo. Por isso veio de XP para Vista, de Vista para 7, de 7 para 8, de 8 para 10, 10 tem 11, assim por diante. O Linux vem vindo de distribuições em distribuições, com versão em cima de versão, de novas distros, tá? Procurando sempre atender a nova demanda, as novas realidades, né, que o mercado tem. Imagine agora com a IA aí, começando a ser apresentar, já se fala nos chips, né, com IA, processadores com cores, com núcleos de inteligência artificial. Nem a Intel tem os Core Performance, né, os núcleos específicos para performance, núcleo específico de eficiência, e aí você vai ter os núcleos de inteligência artificial. O sistema operacional vai ter que lidar com isso também. Então é mais uma revolução que nós estamos prestes a presenciar. A gente não se toca, porque nós estamos escrevendo a história. Então você só consegue perceber quando passou por isso. Então quando você olhar daqui, que nem eu estou 38 anos nisso, na informática, cara, quando eu usava MS-DOS, aquilo era uma coisa era comum para mim, né? Era no dia a dia, etc. Hoje tu olha para a história, tu fez parte da história. Daquele sistema operacional que foi um embrião, que hoje é o Windows 11. Aí eu vou. Quando as primeiras versões de Linux começaram a aparecer, eu vi aquilo. No início dos anos 90, a gente via aquilo com certa desconfiança, etc. Brincava, dava uma olhadinha, etc. A gente estava escrevendo a história, a gente estava fazendo parte da história. Então o sistema operacional tem uma trajetória que eu acho muito interessante, tá? Muito legal, que permite com que você vivencie a história principalmente da microinformática. Claro, nós temos sistemas operacionais como Unix, como Solaris, são sistemas operacionais mais voltados para o mercado corporativo, tá? Onde se derivaram, né? O próprio Unix é o abre aspas, né? Se você fazer uma linha, o DNA do Linux vem lá do Unix, tá? O DNA do Windows vem do DOS, tá? Tudo vem, nós estamos voltando lá para a década de 80, 70, 80, tá? Então, eles vão evoluindo conforme o mercado vai exigindo. A próxima geração de sistemas operacionais vai envolver inteligência artificial, não tenha dúvida disso, tanto para Windows quanto para Linux, eu acredito para macOS também, tá? Que os caras estão utilizando as novas as arquiteturas de processadores, né? Arquiteturas ARM, RISC, CISC, etc., vão evoluindo e vão fazendo com que os sistemas operacionais tenham que ser reinventados e vão sendo constantemente atualizados. Isso é muito difícil. A gente reclama, meu Deus, amanhã é atualizar, principalmente o Windows, o pessoal vai atualizar o Windows, eu pau aqui, etc. Sim, é verdade. Isso realmente acontece. Tá? Mas raciocínio, os caras não estão fazendo isso para te sabotar. É que é difícil mandar fazer tudo funcionar. Não estou dando justificativa, nem desculpa por ninguém, não trabalho nem na Microsoft, não faço parte da comunidade de Linux, nada. Só estou dizendo com um olhar técnico, um olhar crítico, que é algo complexo. Eu já fui programador, tá? Já programei em COBOL, já programei em Clipper. Então eu sei como é que funciona a lógica da estrutura, eu programei em C. Eu entendo como é que isso funciona e é extremamente complexo de você fazer. Por isso que eu admiro muito o sistema operacional. Acho o sistema operacional, assim, de todos os programas, né, que ele é um conjunto, né, mas de todos os programas, ele é o supra-sumo, entendeu? Ele é o cara que realmente tem que fazer tudo, ele tem que fazer o hardware funcionar, ele tem que fazer os softwares de terceiro funcionar, ele tem que lidar com os dados do usuário e dos programas, e tudo isso tem que ser de forma harmônica, sincronizada. Então o sistema operacional realmente é um software, vamos nomear dessa maneira, tá? Que não tem igual. Tá? Tudo bem, tu tens programas aqui na área XYZ de inteligência artificial que faz isso, aquilo, não, beleza, mas são coisas isoladas. Nós temos que entender que o sistema operacional, ele pega um todo, né? Que é o mercado, o sistema computacional inteiro depende dos sistemas operacionais, independente de se é Windows, Linux, tá? macOS e assim por diante, mas é necessário. Então, é uma base fundamental. Né? Então, eu quis trazer isso para vocês sobre sistemas operacionais, bater esse papo, tá? Para que vocês tenham uma visão melhor e um pouco mais crítica, um pouco mais realista de sistema operacional, né? E antes de você reclamar do fulano, do Windows, do seu Linux, do que não roda isso ou deu pau naquilo, pense no que eu falei. É algo extremamente complexo que nos é colocado e nos é ofertado diariamente para que a gente possa ter o acesso a esse incrível e maravilhoso e inesgotável mundo da computação. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até a próxima.